Novidade muito importante para você que é médico brasileiro e pensa em morar nos Estados Unidos. Preste atenção, fica comigo até o final, porque hoje eu vou destrinchar tudo que a imigração pensa de você, médico brasileiro. Os Estados Unidos acabaram de fazer uma exceção importante para médicos estrangeiros em processos de visto e green card. Enquanto várias categorias continuam enfrentando travas, médicos voltaram a ter pedidos analisados. Agora eu quero que você, médico brasileiro, pense comigo. Por que um país que endurece a imigração abre exceção justamente para os médicos? A resposta não está em promessa fácil, nem numa propaganda de sonho americano. A resposta está em escassez. Essa é a palavra. Os Estados Unidos têm um problema estrutural de falta de médicos. Associações de médicos projetam que o país pode chegar a um déficit de até 86 mil médicos até 2036. Ao mesmo tempo, regiões rurais e comunidades mal atendidas já enfrentam dificuldades concretas para acessar especialistas, clínicos e o atendimento contínuo. Então a pergunta central desse vídeo é simples. Essa janela representa uma oportunidade real para o médico brasileiro ou é apenas uma notícia que muita gente vai distorcer para vender facilidade? Minha resposta é, existe oportunidade, mas ela não é para o médico desorganizado. Ela é para o médico que entende que a transição internacional é uma operação séria que envolve patrimônio, tributação, carreira, documentação e principalmente uma estratégia migratória. Para entender a notícia, é preciso separar três coisas: política, mercado e estratégia individual. No campo político, os Estados Unidos continuam adotando uma postura seletiva e mais rígida em vários pontos da imigração. A reportagem do Associated Press mostra que havia uma suspensão na análise de pedidos de pessoas vindas de dezenas de países considerados de maior risco e que essa pausa deixou profissionais qualificados, pesquisadores e empreendedores em situação de incerteza. A mesma matéria mostra que médicos receberam tratamento diferente. A administração americana fez uma exceção para médicos com pedidos pendentes de vistos ou green cards. Isso não significa aprovação automática, preste atenção. Não significa garantia de green card. Não significa que qualquer médico estrangeiro terá um caminho mais fácil. Significa que, diante da escassez médica, os casos de médicos voltaram a ser examinados. Esse detalhe é fundamental. Imigração ser necessário para o mercado não substitui estratégia jurídica. Demanda econômica ajuda a construir narrativa, mas não substitui evidência. O médico precisa provar trajetória, relevância, qualificação, consistência documental e, dependendo da estratégia, impacto potencial para cá para os Estados Unidos. Agora vamos para o mercado. A Associação de Médicos afirma que os Estados Unidos podem enfrentar uma escassez de até 86 mil médicos até 2036. Esse número não nasceu do nada, ela decorre de fatores como envelhecimento populacional, aumento de demanda por saúde, aposentadoria dos médicos americanos, dificuldade de formação de novos profissionais e gargalos em residências médicas. Segundo essa entidade, 20% da força médica clínica americana já tem 65 anos ou mais, e outros 22% estão entre 55 e 64 anos. Ou seja, uma parte expressiva dos médicos americanos está se aproximando da aposentadoria ou está em idade avançada de carreira. Ao mesmo tempo, a população idosa cresce, assim como no Brasil, consome mais serviços médicos e exige mais especialistas. E esse é o ponto que muitos médicos brasileiros não percebem. O problema americano não é apenas falta de médico, o problema é mais sofisticado. Falta de médico em local especializado, em especialidade específica, em comunidades específicas e em condições regulatórias específicas. E é por isso que o caminho não é simplesmente pegar o diploma brasileiro e achar que vai exercer medicina imediatamente nos Estados Unidos. O caminho é construir uma tese. É uma tese séria e uma tese séria responde a perguntas como: qual a sua especialidade? Qual a sua produção científica? Qual a sua experiência clínica? Qual a sua atuação em áreas carentes ou de alta demanda? Qual a sua capacidade de gerar contribuição relevante? Qual é a sua alternativa profissional caso você não entre imediatamente na prática clínica aqui nos Estados Unidos? Como o seu patrimônio do Brasil está organizado durante essa transição? Perguntas clássicas. E aí que o médico de alta renda precisa pensar de forma diferente. Para quem fatura acima de 50 mil reais por mês, especialmente em clínica própria, o problema não é apenas imigratório. O problema é de engenharia de transição. Como reduzir a exposição tributária no Brasil, preservar patrimônio, construir a elegibilidade migratória e abrir uma rota realista para os Estados Unidos. Antes de falar do EB2NW, do EB1A ou qualquer caminho específico, eu quero entregar uma coisa prática. Se você é médico brasileiro, está considerando morar nos Estados Unidos, para de começar pelo visto. Comece pelo diagnóstico do seu perfil. Se você pensa em morar nos Estados Unidos, para você começar o seu diagnóstico do perfil, clica aqui, ó, ou aqui do lado,
preencha esse formulário que eu vou entrar em contato com você para a gente agendar uma reunião, bater papo e continuar isso que a gente está fazendo aqui. O visto é consequência de uma tese. A tese é construída a partir de fatos. Os fatos precisam estar documentados. Um médico que chega dizendo eu quero ir para os Estados Unidos ainda não tem estratégia. O médico que chega dizendo sou especialista em determinada área, tenho produção, tenho histórico assistencial, tenho faturamento, tenho clínica, tenho capacidade de investimento e quero construir uma transição em 2 a 4 anos, aí a gente está falando de outro nível de conversa. Perceberam a diferença? Médico preparado e o médico sonhador. A primeira camada da estratégia é profissional. Você precisa mapear currículo, publicação, congresso, prêmio, cargos de liderança, atuação acadêmica, volume de atendimento, impacto regional, vínculo institucional, diferenciais técnicos, não para inflar o currículo artificialmente, mas para identificar o que de fato existe e que ainda precisa ser trabalhado. A segunda camada é migratória. Para alguns médicos, uma estratégia pode passar pelo EB2NW. Já para outros, o EB1A pode ser uma ambição de médio prazo. Em outra categoria, o caminho pode envolver pesquisa, residência, fellowship, atuação não clínica, empreendedorismo e saúde ou construção de reputação internacional. O erro é tratar todos os médicos como se tivessem o mesmo caminho. Já a terceira camada é tributária e patrimonial. Esse ponto é frequentemente ignorado, mas ele é decisivo. Um médico que tem clínica no Brasil, distribui lucros, usa pessoa jurídica, possui imóvel, investimento, equipamentos e sociedade médica, precisa organizar a casa antes de atravessar a fronteira. Sem isso, a transição pode gerar custos tributários, confusão societária e perde a eficiência financeira. E é por isso que a engenharia de transição não vende apenas o visto. A lógica é integrar a blindagem tributária e a patrimonial no Brasil com a estratégia migratória aqui nos Estados Unidos. O médico organiza a clínica, a holding, a distribuição de resultados e o planejamento de saída consegue transformar a economia tributária e previsibilidade financeira em combustível para a transição. Vamos transformar a notícia em um dossiê prático. A primeira conclusão é que os Estados Unidos estão sinalizando uma prioridade. Médicos importam. Ok. Quando o governo mantém restrições para várias categorias, mas abre exceção para médicos, ele está dizendo, ainda que indiretamente, que saúde é uma área sensível aqui nos Estados Unidos. A segunda conclusão é que a oportunidade não elimina o risco. A reportagem deixa claro que a exceção permite a revisão dos casos, mas não garante a aprovação e nem o prazo. Esse ponto precisa ser repetido porque o mercado de imigração está cheio de promessa irresponsável. Nenhum profissional sério deve dizer que uma notícia como essa garante green card para médico brasileiro. O que ela faz é reforçar um contexto favorável para quem tem um perfil consistente. A terceira conclusão da matéria é que o médico brasileiro precisa abandonar a mentalidade reativa. Muitos profissionais só começam a pensar em imigração quando estão exaustos com imposto, plano de saúde, glosas, insegurança jurídica, pejotização mal estruturada e instabilidade econômica. O problema é que a transição internacional não se improvisa no pico da frustração. O médico que decide tarde demais normalmente comete 3 erros. Primeiro, tentar resolver a imigração sem organizar a tributação. Segundo, tentar organizar o currículo depois que já precisa dele pronto. Terceiro, subestimar o tempo de construção da prova. Em processos de maior complexidade, a documentação é ativo central. E a documentação forte não nasce em uma semana. Às vezes a gente leva 3, 4 meses construindo um caso. A quarta conclusão da matéria é que os Estados Unidos não precisam apenas de médicos clínicos imediatamente habilitados. O ecossistema americano de saúde também precisa de pesquisa, gestão, tecnologia, inovação, educação médica, telemedicina, protocolo, efetividade operacional e especialistas capazes de construir em áreas que precisam dessa demanda. Isso abre conversas estratégicas para médicos brasileiros que talvez ainda não possam exercer clinicamente, mas podem construir presença e relevância na área da saúde aqui nos Estados Unidos. A quinta conclusão é que o médico de alta renda precisa olhar para o Brasil com frieza. A alta carga tributária, a insegurança regulatória e a dependência de um sistema cada vez mais burocrático reduzem a margem de manobra do profissional como você. E aqui, gente, eu não estou fazendo um discurso emotivo contra o país. Eu estou fazendo uma leitura racional. Se o Estado aumenta o custo, se o ambiente regulatório fica mais complexo e se a previsibilidade diminui, o médico precisa proteger o patrimônio e criar alternativas. Essa é uma visão conservadora e pragmática. Família, patrimônio, liberdade profissional e previsibilidade jurídica devem ser tratados como prioridades. O médico não precisa abandonar o Brasil amanhã, mas ele precisa deixar de depender exclusivamente do Brasil. Especialmente agora, é muito possível e acontece muito aqui no escritório, médicos brasileiros já preparados para exercer medicina aqui nos Estados Unidos e que mantêm a clínica no Brasil. Vão para o Brasil regularmente, fazem uma temporada de atendimento, enchem a agenda, ganham dinheiro no Brasil e também trabalham aqui de forma legal e moram nos Estados Unidos com a família inteira protegida. Agora vamos lá, como é que isso traduz num plano efetivo?
Primeira coisa, faça um diagnóstico tributário da clínica. Entenda o regime atual, margem de distribuição, riscos trabalhistas, contratos, enquadramento, exposição societária e oportunidade de reorganização. A economia gerada por uma estrutura adequada pode financiar parte relevante dessa transição para os Estados Unidos. Segundo, faça um diagnóstico imigratório realista. Não pergunte apenas qual visto eu consigo. Pergunte qual tese eu consigo sustentar com provas. A diferença é gigantesca. EB2NW, EB1A e outras rotas exigem coerência entre trajetórias, documentação e objetivo. Eu vejo muito médico bom sendo negado por conta do business plan, do que está no business plan e do erro na escolha do visto migratório. EB1A é uma coisa, EB2NW pressupõe um business de interesse nacional. E aí é que muito médico brasileiro esbarra. Se você está gostando desse conteúdo até aqui, já estamos quase no final, se inscreve, compartilha com outros médicos que pensam em morar nos Estados Unidos, segue o meu canal, me segue também no Instagram. Meu Instagram é bruno.locio, que lá eu trago muito conteúdo voltado para você, médico. Terceiro ponto, construa a reputação internacional com antecedência. Publicação, participação em congresso, networking com instituições, produção de conteúdo técnico, pesquisa, colaboração acadêmica e atuação em temas com demandas em escassez aqui nos Estados Unidos podem fortalecer demais o seu perfil. Quarto, e muito importante, talvez a mais de todas essas, defina uma linha do tempo. Um médico com clínica, família, patrimônio não deve tratar mudança internacional como uma aventura. O ideal é trabalhar com fases: organização tributária, fortalecimento documental, estratégia migratória, preparação financeira, presença internacional e a decisão de mudança final. E quinto, escolha um escritório de advocacia que seja capaz de fazer o seu caso, especializado em médico principalmente. Aqui na CLS Legal, nós somos um escritório de advocacia baseado em Washington DC, mas também com escritórios em Orlando e aqui em Miami, em que você pode se reunir com a gente, bolar uma boa estratégia e principalmente começar o seu caso com tempo lá do Brasil. Na prática, você precisa separar em colunas: contador, advogado tributário, advogado imigratório e a estratégia patrimonial. Para médicos de alta renda, o custo de uma decisão errada costuma ser muito mais alto do que o custo de planejar corretamente. E é justamente aqui que a notícia que a gente está tratando ganha relevância. Essa notícia não é um convite para pressa, ela é um alerta para preparação. O médico brasileiro que se preparar enquanto o mercado americano exige profissional qualificado pode estar em uma posição melhor do que aquele médico que vai esperar a próxima crise tributária, a próxima alta de imposto no Brasil, a próxima frustração com o plano de saúde, com as glosas, ou o próximo ciclo de estabilidade política. Você escolhe qual desses problemas você vai esperar. Então vamos lá. Se você é médico, tem uma renda acima de R$50 mil por mês, possui clínica ou pretende construir uma rota séria para os Estados Unidos, a pergunta não é se existe uma oportunidade. A pergunta é se você está preparado para aproveitá-la com segurança. Eu digo muito isso para médico. Mudança para os Estados Unidos, ela envolve família, ela envolve financeiro e ela envolve projeto. Esteja atento a tudo isso para que você não tenha uma trajetória migratória frustrada. A decisão dos Estados Unidos de voltar a analisar processos médicos estrangeiros mostra que o mercado americano tem uma necessidade real, mas a necessidade de mercado não substitui planejamento. Você precisa saber se sua estrutura tributária no Brasil está eficiente, se o seu patrimônio está devidamente protegido e se o seu perfil migratório é competitivo e se a sua transição faz sentido para você financeiramente. E é exatamente para isso que existe a sessão de planejamento de transição. Em até 60 minutos, analisamos o seu cenário como médico, sua clínica, sua renda, seus objetivos familiares e a sua possibilidade de construir uma trajetória e uma estratégia integrada entre Brasil e Estados Unidos. Então, além de se inscrever no canal, além de compartilhar, agenda a sua sessão de planejamento de transição imigratória no link que está aqui embaixo, tá? Embaixo desse vídeo vai ter o link ou lá no meu perfil do Instagram, @bruno.locio. E não se esqueça, os Estados Unidos podem precisar de médicos, mas eles não precisam de improviso. Eles precisam de profissionais bem posicionados. A diferença entre oportunidade e risco está no planejamento.